Olá, falar de disciplina. Como fazer o que precisa ser feito mesmo sem ter vontade? Bom, eu quero compartilhar duas dicas que eu utilizei inclusive no processo de escrita do meu livro. Se você não conhece Extraordinários, Pessoas que vão além do óbvio, você pode verificar, inclusive vou deixar o link aqui para que você conheça mais do livro. E no processo de escrita do livro, eu precisei utilizar essas dicas para eu fazer o que precisava ser feito. Por quê? Porque apesar da gente ter compromisso, da gente ter que realizar alguma questão, algum processo, alguma ação, né, a gente muitas vezes se encontra no estado que a gente não está tão afim de fazer. Portanto, a primeira grande questão, assim, se você tem um compromisso, você precisa se obrigar a fazer. Então, primeira coisa, faça mesmo sem vontade. Aí você pode falar, Eduardo, poxa, mas isso aí é uma coisa óbvia. É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, e tudo aquilo que é fácil de ser feito, também é fácil de não ser feito. Por isso que as pessoas muitas vezes não fazem nem o simples, né, esperando uma fórmula mágica, uma solução monumental, e deixam de fazer o que precisa ser feito, deixam de fazer o simples. Então, comece a fazer, se obrigue a fazer, porque se você tem um compromisso, você tem que fazer. Então, se obrigue a fazer, comece a fazer, e nesse processo de começar a fazer, muitas vezes a motivação vem, a inspiração vem, e isso aconteceu comigo. Eu determinei escrever todo dia, logo pela manhã, então determinei o horário, começava a escrever, e mesmo se, né, tive a sorte de muitas vezes estar inspirado, mas tinha dias que eu não estava com tanta vontade de fazer aquilo, com tanta vontade de escrever. Mas eu já deixava ali tudo preparado, começava a fazer, e aí a coisa engrenava, a coisa começava a andar numa velocidade muito melhor. E às vezes, quando você começa a realmente fazer, a vontade vem, tá? A inspiração vem, a motivação vem. Então, portanto, se obrigue a fazer. A primeira dica é se obrigue a fazer. Mesmo sem vontade, faça. O segundo foi uma coisa que eu aprendi também durante o processo que eu apliquei. Né? Eu sempre ando, né? Sempre ando com um caderno, né, com um pequeno caderno e uma caneta para fazer anotações dos insights que eu tenho, de alguma coisa que eu vejo, de alguma ideia que eu tenho. E eu sou um cara que, poxa, Eduardo, poderia anotar no celular. Faça como você quiser. Eu sou um cara que eu gosto de escrever, né, eu gosto de fazer primeiro a escrita, até porque isso mexe cognitivamente de outra forma, estimula o cérebro de outra forma, mas enfim, isso cabe até em outro vídeo. Mas eu gosto de escrever, né? Ou seja, ir do analógico, vamos colocar assim, para o digital e depois passar para o computador. Então, toda vez que eu estava caminhando, que eu tinha algum tipo de insight, eu já escrevia, anotava no caderno e isso virava uma deixa. Então, é aí que está a segunda dica. Crie deixas para que você comece a fazer aquilo que precisa ser feito. Então eu já deixava aquelas anotações no computador como uma deixa, para que mesmo se eu no outro dia, pela manhã, não tivesse tão inspirado, eu partia daquele ponto. Então eu tinha aquela anotação e daquela anotação, daquele insight, eu já tinha de repente ramificado outras reflexões, outros pensamentos, outra linha de raciocínio, e daí eu começava a caminhar com essa deixa, facilitando as coisas para o meu cérebro, facilitando a feitura daquilo que eu precisava fazer. Portanto, as duas dicas: faça mesmo sem vontade, se obrigue a fazer. E você tem que, quando eu falo sobre faça mesmo sem ter vontade, a mentalidade que você tem que ter é a mentalidade de progresso. Então guarda isso. Para fazer mesmo sem vontade, você tem que ter a mentalidade de progresso. A mentalidade de progresso é a seguinte: como que eu fazia? Poxa, não estou com vontade mesmo de fazer o negócio. Mas a mentalidade de progresso que eu tinha era como? Se eu não fizer nada, não tenho nenhum progresso. Mas se eu pelo menos fizer 40 linhas, ou se eu escrever aqui durante 10 minutos que seja, é mais do que nada. Percebe?
Então você tem que ter essa mentalidade de progresso, de fazer alguma coisa, porque aquilo que você fizer é mais do que nada, obviamente. Portanto, você está tendo um progresso, percebe? Então tem essa mentalidade de progresso. Faça. Ah, vou fazer só um pouco. As pessoas deixam de fazer as coisas que elas começam a inventar desculpa na cabeça delas. Então assim, não vou fazer pouco, amanhã eu faço o dobro. Não, faz. Começa a fazer, por favor. Faz esse favor para você, para mim também. Começa a fazer. Então, faça mesmo sem vontade. E segundo, facilite as coisas. Crie uma deixa para que você tenha um caminho, tenha ali um início, um start para fazer a coisa realmente caminhar, decolar, progredir. Tá certo? Então, era essa a dica para que você possa ter progresso, possa avançar, fazer o que precisa ser feito na sua vida. Tá certo? Um abraço. Até mais.